Da obra de Lígia Fagundes Telles. Verão no aquário. O cravo vermelho pendia sobre a borda do copo, a corola fatigada como uma cabeça procurando apoio. Devia ter o cabo quebrado, caso contrário Dionísia não o teria colocado ali. As flores de cabo curto e os botões anêmicos eram distribuídos entre o quarto de tia Graciana e o meu. Os perfeitos iam para o escritório da minha mãe. Respinguei-lhe um pouco d'água na corola, mas foi inútil. O cravo desmaiara e nunca mais voltaria assim. Molhei meus pulsos. Eu também me sentia entorpecida em meio da tarde que estava ao sol. Até o silêncio era quente, um silêncio de boca aberta e narinas dilatadas, aninhando-se nos cantos de sombras ou debaixo dos móveis, como um animal encaracolado. Duas moscas entraram pela janela e iniciaram em redor do cravo um vôo abumbrado, sem nenhuma imaginação. Por onde andará André? Rezando? Rezando ou mergulhando naquelas meditações que não acabavam mais? Fechado entre quatro paredes, os olhos fechados, as mãos tão fortemente entrelaçadas que as pontas dos dedos ficavam enxângues. Ele tinha medo. Ele também tinha medo. Parecia tão seguro de sua fé, mas tinha medo. Medo de quê? Do pecado, de certo. Todos eles tinham medo do pecado. Mas que pecado? Arranquei os sapatos, as calças compridas e fiquei a olhar para minhas pernas. Você parece um pão quente saindo do forno, tão dourado, tão brilhante. Fernando me dissera. Gostava de mim principalmente porque eu era jovem. Gostaria de minha mãe porque ela não era mais jovem. E numa noite de disponibilidade seria capaz de amar até tia Graciana, se ela lhe passasse ao alcance da mão. O cínico. Mas havia naquele cinismo tamanha naturalidade que eu me surpreenderia a pensar se a malícia não estaria exclusivamente em mim. Você anda maliciosa, observou ele um dia. É ver um jesuíta. Estávamos estendidos na praia, lado a lado. Uma gaivota passou sobre nós num vôo brando, completamente inocente, visto assim de longe, mas na curva ávida do pescoço pude adivinhar toda a malignidade da sua expressão em plena pesca. Meus dedos cavavam a areia e, embora sentisse uma obscura náusea por aquele fundo pastoso, iam descendo cada vez mais. A voz de Fernando misturava-se à do mar. Dizia que os da minha geração pareciam já ter se libertado da influência do cristianismo com todos os seus medos de Deus, do diabo, das assombrações, de coisas assim. Eu não. Você parece pertencer à geração da sua tia, amor. Aquela tia dos perfuminhos. Vamos, meu carneirinho, fique bem à vontade, que depois a gente morre e não vai para o inferno como ensinaram no catecismo. E mesmo que exista o inferno, ou equivalentes, se você me amar bastante, será absolvida. Calou-se e só ficou o mar, indo e vindo com um jeito fatigado de quem enrouqueceu de tanto falar. Afundei mais a mão no buraco de areia. A gaivota prosseguia voando em círculos rasos, tentando pilhar algum peixe. Quis então falar-lhe sobre aquele seu amigo, mas não tive forças. Ele sorria cínico e ao mesmo tempo inocente. Que é que tem o anjo, amor? Um rapaz ótimo. Por que esse preconceito? Pois no tempo das mais requintadas civilizações já não eram assim? Que é que tem isso de extraordinário? Se ele é feliz, não precisará da sua piedade. Se é infeliz, por que sua condenação? Viva, carneirinho, viva sem se preocupar com os outros. E nada de tomar esse ar de renúncia. Há uma porção de gente que já está renunciando por nós. Não precisamos aumentar essas fileiras. A gaivota afundou em linha reta numa onda e subiu de novo levando no bico um peixe que brilhou ao sol como uma lâmina. Fernando, você não tem medo da morte? Perguntei-lhe. Ele apanhou um punhado de areia e deixou-o cair devagar no meu peito. Sorriu. Medo? Não.
uma certa má vontade. Mas esqueça toda essa absurda importância da morte que seus padres inventaram. Esqueça, amor. Esses padres sinistros, não contentes de amargarem a vida com as piores ameaças, enrolaram os mortos em tantos panos pretos que só de pensar neles a gente pode cair no maior dos desânimos. A morte é castigo, mas a vida também é. Tudo é castigo, não? Uma maçada. Se eu fosse padre, minha igreja seria bem alegre, com santos, rindo, roupagens claras, bastante luz, bastante ar, tudo no maior contentamento. Não é com vinagre que se pegam moscas, é com açúcar. Contudo, eu o amava, se é que se podia chamar aquilo de amor. Seduzia-me seu sorriso e o arquear-me ingênuo das sobrancelhas, e o olhar misteriosamente jovem que só envelhecia quando ele se concentrava e pequeninas rugas abriam-se em leques profundos nos cantos dos seus olhos, pois seduziam-me até o prenúncio dessa velhice com todo o seu prestígio de uma longa experiência. Sim, eu o amava, mas sem nenhuma fé, com um amor que gerava sem sentido como um peão vicioso, um peão que não quer parar porque pior ainda do que o movimento seria o repouso. Pior do que o desespero seria o tédio. Mas o que havia de melhor em mim voltava-se para André. As mãos ossudas e pálidas, os cabelos cortados rentes, como grama que cresce depressa demais, e o olhar dourado. Como seria possível alguém ter um olhar assim, dourado? Ele tinha pequenas palhetas de ouro nas pupilas. Eu não seria cínica se André me amasse. Tinha que me reservar para ele. Devia haver qualquer coisa em mim que ainda não se perdera. Olhei para as minhas mãos. Quando as tirei dos buracos abertos na areia, estavam completamente negras, mas agora pareciam-me limpas como se nunca se tivesse sujado. Lancei um olhar ao espelho da mesa de toilette. Eu teria que procurar minha imagem em outro lugar, lá em meio das manchas do espelho do sótão, e que há anos me guardava intacta, como um retrato. Revolvi papéis e livros da minha mesa, abri gavetas, por onde andariam meus retratos. Era preciso mostrá-los a André. Ele precisava me ver menina. Nem o inimigo resiste ao retrato da infância. Ele tinha que me conhecer com aquela perplexidade, com aquela inconsciência diante do futuro escondido dentro da máquina fotográfica. Vi um retrato assim do meu pai, um menino débil e louro, na sua roupa de marinheiro, a mão direita pousada na mesinha com uma toalha de franja e um vaso de flores em cima, a mão esquerda na cintura, os dedos graciosamente mobilizados pelo fotógrafo. Vamos, olhe nessa direção. O olhar ainda limpo do rancor pela bem-amada que havia de trair um dia, pela mãe falhando no momento em que havia de trair um dia. Não podia falhar, pelo amigo que não era amigo, por Deus que não aparecia para salvá-lo quando ele próprio se erguesse para ferir o próximo, assim como foi ferido também. Os ídolos ainda estão inteiros. O menino então sorri e nem o inimigo mais feroz resistirá a esse sorriso de quem se oferece tão sem defesa. André poderia se comover com o meu retrato de menina e não recusaria o convite para irmos novamente ao salão de chá dos velhinhos. Era uma vez 3 velhinhos que abriram o salão de chá. Tinha que ser esse o lugar escolhido para aquele nosso único encontro a sós. Muitas vezes tenho vindo aqui fazer um lanche no intervalo das aulas. Não é agradável? Perguntou ele quando nos sentamos. E veja que simpáticos velhinhos. São irmãos. O mais moço é aquele que vem nos servir. O do meio é o caixa e o mais velho é pianista. Ele já vai tocar suas valsinhas. Acendi um cigarro. Havia ordem demais em redor. E se eu fizesse um furo com a brasa do cigarro na toalha alvíssima? Pensei de repente em minha mãe naquela mesma cadeira que eu ocupava agora. Mamãe já esteve aqui com você, não esteve? Perguntei. Ele baixou o olhar e pôs-se a fazer
Um barquinho com guardanapo de papel. Já esteve sim, respondeu depois de algum tempo. Achei-o de repente distante, formal. As mãos tinham abandonado o guardanapo e estavam entrelaçadas sobre a mesa. Você parece freira, eu disse. Freira é o que vive com as mãos assim duras. Essa posição ajuda a pessoa a se conter. Parece que toda a energia é descarregada nas pontas dos dedos. Ele sorriu. Foi para dizer isso que você quis me ver? Tomei o conhaque e me animei. Uma certa alegria maliciosa ardeu em mim. Foi então que lhe perguntei se era assim também que ele tratava minha mãe, no particular. Que particular? Quis saber numa voz dilacerada. Ora, para onde você a leva quando não estão tomando chá? Respondi. E ele então se levantou. Perdi o pensei. E esse pensamento impeliu-me a prosseguir falando enquanto ele me olhava com uma cólera impotente. Tomei-lhe a mão. Vamos nós dois descer também aos infernos, hein, André? Você precisa dela, eu sei. Aquela velha história de todo homem querer, no fundo, dormir com a mãe. Não me oponho a Édipo, mas veja em mim a irmã e serei a Electra. Ele contraiu a boca. A cólera desaparecera para ceder lugar a uma expressão de dolorido cansaço. Apanhou a pasta, a capa e saiu sem se voltar. Fiquei só. Não é lindo esse despertar nos bosques de Viena? Perguntou-me o velhinho apontando para o irmão pianista, já nos primeiros acordes da valsa. Pedi-lhe que enchesse novamente meu cálice. Como é que eu posso saber? Nunca estive em Viena, respondi. O senhor já esteve lá? Como é que a gente pode saber? Ele desviou para o chão um olhar cinzento e afastou-se de cabeça baixa, abraçado à bandeja. André precisava me ver menina naquele retrato, abraçada a um gato. Iríamos ao mesmo salão de chá dos velhinhos, músicos, e quando um deles viesse servir, eu lhe diria que não é preciso mesmo ir aos bosques vienenses, porque mais convincente do que o canto dos pássaros era a música imitando os pássaros. O velhinho ficaria satisfeito, André também, e quando ele tomasse minha mão entre as suas, eu lhe pediria para ser meu namorado. Nunca tive um namorado. André quer ser meu namorado? Fiquei a olhar, as duas moscas continuavam girando em torno do cravo moribundo. O voo prosseguia pesado, como se o calor as cansasse. Afugentei-as, vão trabalhar vocês duas, que eu preciso trabalhar também. Resolvi aprumando-me na cadeira. Enxuguei a testa úmida. Calor, calores, da terceira declinação. Terceira? Encolhi os ombros. Não tinha certeza. Sacava apenas como se devesse responder a alguém. Mas André sabia. André lia até em latim. Um sábio, murmurei distraidamente enquanto folheava os originais que Marfa traduzira. A revisão era sempre minha. Marfa traduzia bem, mas era preciso rever com cuidado, porque de vez em quando ela carregava demais no tom de um ou outro impropério que porventura o personagem deixava escapar. O palavrão tem que estourar na hora certa, disse-me ela. Mas é uma senhora inglesa que está falando. Eu ponderei. Marfa irritou-se. A cadela. Pois será preciso ensiná-la a não ser tão covarde. Inclinei-me sobre as folhas batidas à máquina. Aparar as arestas, pontuar, pentear, enfim, a história da moça que nessa altura ainda não sabia se devia ou não fugir com o herói. Mas quem se interessa por isso? Pensei recostando-me no espaldar da cadeira. Havia heróis em excesso nos livros, virgens e heróis capazes de resistir às mais duras provas. E eu não resistia sequer ao calor. O calor ajudava a desfibrar, melhor aceitá-lo então como um colaboracionista. Sou de natureza contemplativa, eis o que os desfibrados deviam logo de início esclarecer. Nessa classificação há qualquer coisa de misterioso, e como o mistério é sempre respeitado, as pessoas em redor deixariam de investir. Sou de natureza contemplativa, minha mãe. Não exija muito de uma criatura que é capaz de ficar horas e horas contemplando duas moscas, um cravo murcho, uma réstia de sol. Baixei o olhar para o chão,
Já não era mais récia, mas um tapete de sol. Um tapete vivo, feito de átomos de pó em suspensão e que brilhava no espaço com pequenos sóis. Assim que entravam na zona de sombra, desapareciam completamente como se nunca tivessem existido antes, mas agora estavam no apogeu. Então corri até a janela, fechei a cortina, desapareceram todos. Podia adivinhar na penumbra a dança desesperada dos pequenos sóis sem luz. Senti o sangue golpear-me, as fontes com uma violência que me fez fechar os olhos. Amanhã que hoje era tarde demais para começar qualquer coisa. Hoje a vida já estava prejudicada, mas amanhã eu acordaria bem cedo, como nos outros tempos, e abriria o piano com simplicidade, como se não tivesse havido nenhuma interrupção. E quando Fernando me procurasse, eu diria que não devíamos nos encontrar nunca mais. Amo outro homem. Ele teria aquele seu risinho? Quem? André, eu responderia. Ele não me ama mais, isso não importa. O importante é amar. Saí para o corredor, tia Graciana abriu a porta do quarto. Raíssa, foi você quem gemeu? Tapei a boca com a mão. Gemi? Não, que ideia. Então foi o vento. Mas não está ventando. Não está ventando. Eu repeti no mesmo tom, perplexo. Tia Graciana sorriu, constrangida, deslizando os dedinhos gordos pela gola do roupão azul. Tinha o rosto todo besuntado de creme. Acordei hoje tão indisposta. Olha aí, ainda estou de camisola. Desculpe-me, abrindo ligeiramente o roupão e deixando entrever uma bala de gaze desbotada. A enxaqueca? Talvez. Mas entre, meu bem, entre. E não repare o quarto está em desordem. Estou lidando com as minhas costuras. Ela gostava de fazer-se de doente para poder ficar fechada naquele seu mundo silencioso e escuro, indo e vindo, em meio dos dourados jagastos da mobília, entretida da reforma de uma blusa a pender no manequim, enchendo e esvaziando os pequeninos frascos de perfume. Sentei-me na poltroninha dourada. Apesar de ser atulhada de móveis e bibelôs de toda espécie, aquele cômodo ainda era o mais fresco da casa, embora houvesse nesse frescor um pouco da umidade doentia de uma velha mala aberta após ter ficado longo tempo fechada. Você está picante assim, só de calcinha e blusa, disse, ela dando um tabefe na minha perna. Teve um risinho afetado. Também com este calor, não é mesmo? Só que Patrícia não gostaria nada de vê-la desse jeito. Não gostaria que André visse. Lógico, místico como ele é, não convém mesmo. Que flor de moço! O lenço lilás que ela trazia amarrado na cabeça mal escondia os rolinhos do cabelo pintado e ralo. Tampouco a máscara de creme disfarçava as rugas que se ramificavam pelo rosto, mais profundas em redor dos olhos. Esse creme é fórmula sua, titia? Mais ou menos, depois de uma certa idade, a gente precisa caprichar nos cosméticos. Mas não repare em mim, estou horrível. Ah, titia, você ainda está tão moça, tão vistosa. Quantos anos mesmo? Sabe que não me lembro? Engraçado, esqueci completamente minha idade. Você acredita nisso? Acredito sim. Em todo caso, não parece tão mais velha que minha mãe. Seu olhar é mais jovial, sua pele é mais brilhante. Ela inclinou a cabeça para o ombro. Se tivesse um leque aberto na mão, haveria de se esconder atrás dele. Sorriu, excitada. Ah, Raíssa! E correu a fechar a cortina. Muita luz, não? Era gorda e atarracada, mas como tinha mãos e pés muito pequenos, considerava-se miudinha e frágil. Com gestos melífluos, tentava agora unir as duas pontas do que restava da cortina. Não fora algumas estrias rosadas nas pregas mais fundas, e ninguém poderia saber sequer de cor tinha sido aquele veludo. Os rasgões maiores, cerzidos com mimosos pontinhos cor-de-rosa, destacavam-se fortemente sobre o pano de um tom indefinível. Quanto aos rasgões menores, naturalmente, ela esperava que esses aumentassem para então tratar de consertá-los, como já fizera com os outros. Na última tentativa feita por minha mãe para que a cortina fosse
lavada ou substituída, tia Graciana resistira com certa energia. Quanto menos a gente mexe, mais elas duram. Você sabe como são essas coisas? A voz da minha mãe era branda, mas gélida. Tudo isso está se despencando sob o peso do pó, Graciana. Não sei mesmo como você ainda consegue respirar aqui dentro. Tia Graciana então choramingou, desconsolada. É a pátina do tempo, meu bem. Não se esqueça de que antigamente as coisas duravam toda a vida. No verão, primeiro, os ambientes mais escuros, disse ela, sentando-se ao meu lado. Estava agora perfeitamente à vontade na semi-obscuridade rosada. Não ficou melhor assim? Afundei a cabeça na almofada. Os perfumes autênticos há muito já tinham desaparecido dos frascos de cristal na mesa de toilette. A Maria Antonieta de biscuit já tinha perdido a mão que segurava uma flor. O móvel dos cálices rosados perdera toda a graça assim, espetado no meio do quarto. E quanto ao grande leque de varetas de marfim, com uma vaga paisagem pintada na seda, estava mais enxangue do que um cadáver no seu estojo de veludo lilás. No entanto, objetos imóveis pareciam não ter tomado consciência de que estavam fora de moda e permaneciam fiéis como os adornos da bela adormecida sob o vidro da esquife. Uma bela adormecida que sorria ainda como se o tempo, apenas o tempo, tivesse passado, e não ela. Abri a caixa de porcelana com pionzotes na tampa. Os bombons de tia Graciana pareciam sempre os mesmos, com aquele remoto cheiro de mofo a se desprender da caixa. Lembrei-me de Marfa entrando na ponta dos pés para roubá-los, enquanto eu esperava lá fora. Este é de licor, segredou tia Graciana. Sei que você gosta dos de licor. Estou fumando depois. Apressei-me em dizer. Soprei a fumaça para o lustre. Os pingentes de cristal pendiam como lágrimas turvas. Gosto tanto desse seu quarto, titia. É mesmo? Fez ela, inclinando-se para mim. Baixou o tom de voz. Pena sua mãe não pensar como você. Ainda ontem veio me falar novamente que eu devia mudar as cortinas, que me ajudaria a comprar o tecido para fazer outras. Mas por que mudá-las? São lindas. Você acha, não é? Bem, concordo que estão mesmo um pouco descoradas, mas se mudá-las terei que trocar também todos os panos das cadeiras, é lógico. Ficaria chocante um pano novo ao lado destes outros. Suspirou sentidamente e seguida tirou um bombom, mordiscou-o de leve e com um gesto distraído voltou a colocá-lo dentro da caixa. Suspirou sentidamente. É que essas coisas não têm para minha mãe o significado que tem para você. De um certo modo é bem como você diz, murmurou ela, apanhando o cestinho da costura. Patrícia não viveu quase nesse meio em que eu vivi. Você sabe, passou a adolescência toda fechada no colégio. Só ia para casa nas férias. E assim mesmo frequentava pouco. Não era como eu, Guilene, que íamos a toda parte. Casou-se cedo, foi morar longe, uma vida difícil. O dedal dourado caiu-lhe do dedo. Recolocou e prosseguiu costurando como se receasse ferir o tecido com a agulha. Passei as pontas dos dedos na tampa de meus ótis. As pétalas eriçadas eram agudas como os espinhos. Você não tinha uma caixa com um pierrot de tampa? Como você se lembra? Tenho ainda essa caixa, uma caixa finíssima, presente de um moço que quis casar comigo, o meu Cíades. Os pretendentes que eu tive, mamãe comprava nossos vestidos na Madame Voiska, famosíssima naquele tempo, uma russa, princesa, espiã. A história não ficou completamente esclarecida. Nunca fui bonita como sua mãe, ou Guilene, mas quando coincidia de irmos juntas a um baile, formava-se uma verdadeira corte à minha volta. Ela então não fazia sucesso? Quem? Patrícia? Bom, Patty era considerada uma verdadeira beleza, você sabe, mas era muito menina ainda, é. É grande a diferença de idade entre nós. Além do mais, a verdade é que ela não se entusiasmava nunca, preferia ler, estudar, sempre foi reservada demais. Guilene, pobrezinha, não podia mesmo dançar por causa do coração. Ora, é lógico que os rapazes preferiam a companhia de moças despreocupadas,
que se riem quando eles dizem suas tolices, acrescentou, soltando uma risadinha cascateante como se tivesse se lembrado de alguma. Só eu dançava até o fim da festa, enquanto mamãe ficava me olhando de longe e se abanando com o leque, encantada como se fosse ela quem estivesse dançando e não eu. Fez uma pausa, segurava a agulha como se prendesse uma borboleta pelas asas. E mamãe, não tinha ciúmes? Ela suspirou, abstrata, nostálgica. Estou me lembrando agora de Guilene, tão doentinha com aquelas unhas arroxeadas e respiração tão aflita. Morreu no inverno, deitou a cabeça no peito de papai e morreu. Como um passarinho, como um passarinho. Não havia flores em parte alguma. Tinha sido um inverno terrível aquele. A geada matou tudo. Foi quando, de repente, um pouco antes de sair o caixão, o mensageiro misterioso trouxe uma enorme braçada de lírios. Nunca se vira lírios tão lindos. Quem mandou? Quem? Pela 5ª ou 6ª vez, ela me contava esse mesmo episódio. Era preciso repetir a mesma pergunta. Mas ela não tinha algum namorado? Um namorado que não quis aparecer no enterro? Tia Graciana encarou-me. Tinha a expressão igual a do Pierrot branco e tonto na tampa da antiga caixa de chocolates. Não, Raíssa, ela não tinha ninguém assim de especial e nenhum dos nossos conhecidos teria mandado flores sem ao menos um cartão. Depois de onde teriam vindo lírios tão viçosos quando não haviam flor em nenhum jardim? Um mistério, titia. Ela apertou os olhos, 2 lágrimas tentaram equilibrar-se na borda dos cílios. Não conseguiram e correram atropeladamente pela crosta de creme, turvas como os pingentes do lustre. Mas a vida da nossa família está assim toda entremeada de mistérios. O desbarate das nossas finanças foi também uma dessas coisas que ninguém até hoje conseguiu explicar. Começou depois da morte de Guilene. Sua mãe já estava casada, morava com seu pai na nossa antiga casa. Ele ainda tinha farmácia. Foi quando descobrimos de um dia para o outro que estávamos pobres. Calou-se apertando a boca. O lábio superior, demasiado curto, mal cobria os dentinhos salientes, com as pontas sempre de fora e que davam à sua fisionomia uma certa graça de criança desatenta. Era como se naquele instante tivesse recebido a notícia toda entrecortada pela gagueira do pai. Estamos arruinados. Bocejei e quis levantar-me, mas continuei ali, por preguiça, ouvindo mais uma vez aquela história que já conhecia de cor. Imaginei o avô de roupa preta e semblante decaído, como dizia a Bíblia que ele costumava ler para a família. Decaiu-lhe o semblante e ele viu que estava pobre. E viu que isso não era bom. Eu faço ideia. Ficamos completamente desnorteados. E papai, já doente, mamãe e eu, sem entendermos nada de negócios, só Patrícia parecia raciocinar. Só ela não perdeu a cabeça. Sempre tão segura, tão fria. Fria? Sim, um pouco fria. Talvez diferente de nós que sempre fomos muito emotivos. Nosso bisavô, o Marquês de Aragão, era mais sensível do que uma moça. Tamanha delicadeza de sentimentos, mas não quero censurá-la por isso. É lógico, Patrícia é uma flor. Não se pode negar que teve em certas ocasiões um comportamento meio esquisito. Quando se casou, por exemplo, já falei nisso, não? Nem sabíamos de nada ainda quando veio anunciar que marcaram o casamento para o próximo mês. Casamento com quem? Perguntou minha mãe, no maior susto. Afinal, sabíamos que ela se encontrava com Giancarlo, mas como podíamos adivinhar que as coisas estavam nesse ponto? Papai quase teve um ataque. Mamãe começou a chorar. Imagine, tudo assim tão inesperado. Não usava uma filha anunciar o noivado desse jeito. Bem que papai quis consertar a situação, pedindo a ela que esperasse um pouco até que nos acostumássemos com a ideia. O moço é simpático, sem dúvida, Pati, mas é um estrangeiro. Você sabe perfeitamente que na nossa família as coisas são feitas num outro sistema, disse meu pai. Patrícia então examinou como costumava examinar essa cortina e respondeu que já estava na hora de mudar esse sistema. O estrangeiro
E ele não fora outra coisa em toda a sua vida. Um estrangeiro amedrontado, sem bagagem, sem ambição. Teria sido bom farmacêutico? Provavelmente. Nem isso. Era tão vago, tão sonhador, impossível imaginá-lo eficiente em meio dos boiões e pozinhos brancos. Pensei nas caixas e nos almanaques que ele me trazia sempre. Uns vistosos almanaques que anunciavam remédios em meio de historietas e horóscopos. Como era bom procurar com ele nos labirintos dos quebra-cabeças. Onde estaria o caçador ou o cachorro? Tínhamos que encontrá-los na floresta, nos rios, nas nuvens. Era ele quem primeiro descobria a cara do caçador bigodudo, disfarçado num tronco de árvore, ou o focinho do cachorro em meio dos pedregulhos. Quando eu perdia a paciência, ele sugeria que se virasse o desenho de cabeça para baixo. E agora, Raíssa, não percebe nada de anormal naquela montanha? Tia Graciana ainda falava sobre o episódio do casamento, mas eu já não conseguia ouvi-la. Lembrava-me agora, com uma nitidez dolorida, da discussão que certa madrugada surpreendia entre eles, quando acordei com soluços dela. Giancarlo, estou exausta. Está me ouvindo? Estou exausta. Ele respondeu engroladamente. Não pude entender o que dizia. Fechou-se uma porta. As vozes então ficaram confusas, mas havia nela tamanho desespero que fui tomada de pânico e desatei a chorar. Tive pena dele. E só com ele me preocupei nos dias que se seguiram, quando não o vi mais sair de casa, nem me presentear com aquelas caixinhas e anúncios de remédios que eu costumava colecionar. Refugiava-se no sótão, limpando os livros. E nas raras vezes que saía, voltava tão sonolento, tão estranho, que eu mesmo não tinha coragem de me aproximar. Ficava a vigiá-lo de longe, até que a sonolência passasse e ele pudesse me reconhecer. Raíssa, vem cá. Tive o pressentimento de que aquela discussão ligava-se à farmácia. Papai e a farmácia? O que foi feito da farmácia? Perguntei-lhe um dia. Ele cheirava a hortelã. Eu sorria vagamente, como se estivesse mergulhado num sonho. Acariciou meus cabelos e encostou-se à parede. Estava sentado junto da parede no rolo de um tapete que Dionísia levara para o sótão. Precisei repetir a pergunta. E a farmácia? Voltou-lhe então a mesma expressão desafiante que tinha quando me propunha os enigmas. Procure em mim, Raíssa. Ela está em mim. Vamos, você vai descobrir sozinha. Pode estar nas minhas mãos, nos meus sapatos. Procure. Mas não estou querendo julgar ninguém, prosseguiu tia Graciana enquanto remexia a cestinha de costura. Examinou o agulheiro. Nas minhas palavras não vai nenhuma crítica, é lógico. Patti era uma criatura rara. Levantei-me, a máquina de escrever silenciara. André já devia ter chegado. E enquanto o chá amornava nas xícaras, ela permitia que ele se enrodilhasse aos seus pés, deslumbrado. A mestra e o discípulo. Conversavam sobre o que conversavam? Temas altos, naturalmente. Depois o chá, o cigarro, fumado sem pressa. Tudo naquela hora de entendimento, as palavras puras, os silêncios puros, pureza total. Vou lecionar piano. Vai mesmo? Ótimo, murmurou tia Graciana, contraindo graciosamente o lábiozinho curto. Sua mãe vai ficar satisfeita com isso, desde que o aluno não seja ele. O lábiozinho teve um estremecimento. Ele quem, Raíssa? Ele quem? André. Quem havia de ser? Ela encarou-me. Mas, Raíssa, como é que você pode insinuar uma coisa dessas? Patrícia é corretíssima. Ela o considera um filho. Abracei-a, cheirava a jasmim que apodreceu no álcool. Eu estava brincando, titia. Nem pensar, Raíssa, nem pensar. Abri um frasco de essências esverdinhada. Agora era ela quem estava pensando. Essa essência é nova? Ela franziu a testa, persistia no fundo do seu olhar a interrogação. Duvidava do seu ídolo? A Patti? Inventei essa fórmula a semana passada. Vai se chamar Algumas Flores do Brasil. Você gosta do nome? Ficaria mais fino em francês, mas se as flores são do Brasil... Parecia desatenta e infeliz. Dirigi-me à porta. Antes toquei na Maria Antonieta de mão quebrada.
Uma beleza essa peça. Ela animou-se um pouco. Pois quando você casar, será o meu presente. A mãozinha deve estar guardada na gaveta. Está segurando uma flor. Um botão de rosa. Exatamente, um botão de rosa. Como é que você se lembra? Em lugar do rosto, ele tinha uma rosa, mas o perfume era de hortelã. Chamou-me tão insistivamente. Raíssa, Raíssa. Que é que ele queria dizer? E por que não disse? Sabe que até hoje me lembro do Simonian? O lábiozinho curto contraiu-se como se um cordel o tivesse puxado, obrigando-a a esconder os dentes. Ainda se lembra? Quando penso que vocês deviam ser agora casados, ela não devia ter interferido. Mas ela não fez nada, Raíssa. Concordo, ela não fez nada. Não é uma maneira também de fazer? Pequeninas gotas de suor leitosos escorriam-lhe pelas gretas da máscara de creme. Os cantos dos olhos caídos, os olhos de Pierrot, pareciam na iminência de escorrer com suor. Simônia era uma flor. Mas, de certo, não teríamos sido felizes. Havia tamanhas diferenças entre nós, na opinião de minha mãe? Ela não me respondeu. Não tive mais forças para encará-la. Mas era preciso. Titia, escuta, não quis feri-la, pensei em dizer-lhe. Deixei imóvel e assustada dentro de sua concha. Fui para a sala, ficaram mais nítidas as vozes do escritório. Assim mesmo não podia entender o que ambos diziam. Em dado momento minha mãe deu uma risada. Ah, que estranho, ela sabia rir. E se eu entrasse assim seminua pelo escritório adentro? Perdão, eu não sabia que André estava aqui. Minha mãe me lançaria um olhar de cólera, fria. Era uma raridade aquele olhar. Só seus personagens conseguiriam olhar igual. Quanto a André, não teria tempo sequer de desviar-se das minhas pernas. Tentaria sorrir, e então, sim, seria divertido, sem dúvida, mas vulgar. Ele acharia graça, mas eu o queria sério. Macerado desejo como um santo, como aquele São Sebastião da minha infância, de uma beleza de homem, como se observava Dionísia, meio escandalizada diante da imagem do santo de torso nu, crivado de flechas. Caminhei na ponta dos pés até o piano. Dali já não podia ouvir o ruído secreto das vozes e esse silêncio era mais excitante ainda. Apanhei a pasta que ele deixara na poltrona. Estava cheia de livros em meio de papéis com anotações feitas nervosamente, numa letra irregular. Examinei um pequeno caderno preto, de capa puída. Um diário. Só as últimas folhas estavam em branco. Havia uma frase entre aspas. Os ouvidos do meu coração estão atentos. Abri-o, Senhor, e dizei à minha alma, sou a tua salvação. A letra atravessava a fronteira das linhas e pendia oblíqua, desamparada. Fichei-me nela e pareceu-me de repente tão viva como um ser humano a se despedaçar sem socorro. André. No fundo da pasta encontrei um toco de lápis roído. Ele roía lápis como roía as unhas. Eu te amo, escrevi na página em branco. Embaixo tracei um R. Então fechei o caderno, meti-o na pasta e saí correndo, com a satisfação de que alguém me vigiava. Fechei depressa a porta do quarto e voltei-me para o espelho, onde uma moça ofegante e quase nua olhava-me estupidamente. Apanhei ao acaso uma saia e, embora o suor corresse pelo meu corpo, senti-me melhor enquanto me vestia.